Depois do parto, o meu abastado pai quis fazer-me uma surpresa e veio ao hospital sem avisar. Mas assim que viu as roupas modestas e os pertences que eu tinha preparado para o bebê, perguntou-me diretamente: Filha, os 4.000 toal que te enviava todos os meses não chegavam? Fiquei tão surpreendida que não soube se o meu pai estava a brincar. Respondi-lhe: Pai, eu desenrasquei-me com as minhas poupanças e o meu trabalho como freelancer. A minha resposta deixou-o em choque. O seu rosto ficou vermelho e nesse exato momento, o meu marido e a minha sogra entraram no quarto. Jamais teria imaginado o que estava prestes a acontecer. O cheiro, a desinfetante e o ar viciado foram as primeiras sensações que receberam Sofia ao acordar. Abriu os olhos lentamente. O quarto parecia-lhe estranho, mas ao mesmo tempo transmitia-lhe uma sensação de alívio. A dor em todo o seu corpo, especialmente no baixo ventre, continuava aguda. No entanto, esse sofrimento foi substituído por uma imensa paz quando virou a cabeça para o lado. Dentro de um simples berço de acrílico transparente, jazia uma pequena criatura ainda rosada e enrugada. O seu filho. As lágrimas de emoção voltaram a brotar. Acariciou a sua pequena bochecha com a ponta do dedo indicador. Sentia que toda a dor das horas de parto tinha sido amplamente recompensada. Sofia ajeitou o chale ligeiramente torto sobre os ombros. Tinha que escolher de uma enfermaria partilhada para 3 pessoas neste hospital público em Lisboa. Não por falta de opções, mas porque era a decisão mais sensata para a situação econômica dela e do seu marido, Tiago. O quarto tinha 4 camas, embora naquele momento apenas a sua e outra num canto estivessem ocupadas. Um ventilador de teto girava lentamente, emitindo um ranger monótono, mas era suficiente para mitigar o calor. Voltou a olhar para o seu bebê. Uma manta de lã azul clara comprada na Feira da Ladra há alguns meses envolvia o seu pequeno corpo. Sofia sorriu. Lembrou-se de como a sua sogra Helena tinha troçado quando lhe mostrou. Sofia, por que é que compras estas pechinchas? Vai irritar a pele do menino. És demasiado forreta. Como pode ser tão mesquinha com o teu próprio filho? O coração de Sofia apertou-se. Mesquinha. Ela apenas tentava ser realista. O seu marido Tiago era um simples escriturário numa empresa privada. O seu salário mal chegava para cobrir as despesas do dia a dia na capital, para pagar o parto e comprar as coisas do bebê. Sofia tinha trabalhado sem descanso. A partir do 6º mês de gravidez, começou a aceitar trabalhos como designer gráfica freelancer. Trabalhava até altas horas da noite, muitas vezes até as suas costas ficarem rígidas e os seus olhos arderem. Poupou cada cêntimo. Reprimiu os desejos de comida cara. Conteve a inveja quando as amigas exibiam malas ou roupas novas, tudo pelo seu filho. Queria provar a si mesma e a Helena que podia ser uma boa mãe sem ser um fardo para o seu marido Tiago. Sofia suspirou. O seu marido era um bom homem, mas demasiado submisso à sua mãe. Sempre que Sofia se queixava da atitude de Helena, Tiago limitava-se a dizer: Tem paciência, querida. A mãe é assim, é uma pessoa mais velha. Tens de a compreender. Tiago nunca a defendia, e no que diz respeito ao dinheiro, ele entregava sempre o seu salário a Helena para que ela o administrasse. A Sofia davam-lhe apenas uma pequena quantia para as despesas diárias que muitas vezes não era suficiente. Vou ter de aceitar mais trabalhos, Tiago, disse-lhe um dia. Tiago apenas assentiu. Claro, se consegues força, mas não te esqueças das tuas obrigações como esposa. Sofia saiu dos seus pensamentos quando a porta do quarto se abriu com um ranger. Uma enfermeira entrou com um sorriso. Já está acordada, dona Sofia? Como se sente? Consegue sentar-se? Perguntou enquanto verificava o soro. Estou bem, obrigada. Ainda um pouco dorida, mas muito feliz, respondeu Sofia com a voz rouca. O bebê é muito saudável e lindíssimo. 2 quilos e 49 centímetros. Perfeito, elogiou a enfermeira. Foi muito forte, dona Sofia. Veio a todas as suas consultas e preparou tudo sozinha. O seu marido disse-me que foi a senhora que tratou de toda a papelada. É muito independente. Sofia apenas esboçou um leve sorriso. Tinha sido obrigada a fazê-lo. Quando ia perguntar quando o seu marido voltaria à porta, abriu-se de novo. Desta vez não era uma enfermeira, nem eram o Tiago ou a Helena.
O coração de Sofia bateu com força. Uma figura alta e corpulenta vestida com uma dispendiosa camisa de seda encontrava-se no limiar. O seu rosto de traços firmes e autoritários parecia algo cansado, mas os seus olhos olhavam-na diretamente. Pai, sussurrou Sofia incrédula. Era o Sr. Vasconcelos, o seu pai. Quando ele entrou, o pequeno quarto partilhado pareceu de repente muito mais opressivo. O cheiro da sua colônia cara sobrepôs-se ao do desinfetante. O Sr. Vasconcelos era um magnata proprietário de um conglomerado empresarial com uma rede de negócios intrincada. Sofia era a sua única filha, mas tinha escolhido uma vida modesta ao casar-se com Tiago. Uma decisão que no início encontrou a forte oposição do seu pai. A relação deles tinha arrefecido. Sofia era demasiado orgulhosa para pedir e o Sr. Vasconcelos estava demasiado ocupado para perguntar. Pai, como sabias que eu estava aqui? Perguntou Sofia tentando endireitar-se. A dor no abdômen voltou a picar. Continuo a ser teu pai, Sofia, disse o Sr. Vasconcelos com a sua voz grave e profunda. Não se aproximou da cama de Sofia, mas dirigiu o seu olhar para o berço do bebê. O seu assistente, que estava atrás dele, segurava um enorme cesto de frutas exóticas. O Sr. Vasconcelos aproximou-se do berço, contemplou o seu primeiro neto. O seu rosto endurecido foi se suavizando. É um menino, murmurou. Sim, pai, é o teu neto, disse Sofia com orgulho. O Sr. Vasconcelos estendeu um dedo e tocou na mãozinha que espreitava pela manta, mas o sorriso que se tinha desenhado no seu rosto desvaneceu-se gradualmente. Os seus olhos percorreram o quarto, a cama de ferro com a pintura lascada, o ventilador a ranger e a manta de lã azul clara que envolvia o seu neto. Estás num quarto como este? A sua voz era inexpressiva. Sim, pai, é uma enfermaria partilhada. Desde que esteja limpa é suficiente. Respondeu Sofia, começando a sentir-se desconfortável. E que manta é esta, porque é tão áspera? Voltou a perguntar desta vez com mais dureza na voz. Eu comprei-a na feira da Ladra Pai. É de boa qualidade. Lavei-a bem. O Sr. Vasconcelos ficou em silêncio. O seu rosto tornou-se tenso. Olhou fixamente para a filha. Nos seus olhos havia uma raiva contida. Sofia, chamou-a em voz baixa, mas com firmeza. Vim sem avisar para te fazer uma surpresa. Pensava que estarias numa suíte VIP. Acreditava que darias o melhor ao nosso neto. Pai, O Sr. Vasconcelos interrompeu-a levantando uma mão. Mas o que é que eu vejo? A roupa do bebê é modesta, a manta é barata e o teu quarto é isto. Respirou fundo. Filha, os 4.000 euros que te enviava todos os meses não chegavam. O mundo de Sofia pareceu parar. 4.000 euros. Todos os meses soltou uma pequena risada. Uma risada nervosa e forçada. Pai, de que estás a falar? Estás a brincar. 4 euros. A brincar. A voz do Sr. Vasconcelos subiu uma oitava. Eu nunca brinco com dinheiro, e muito menos quando se trata da minha única filha. O coração de Sofia acelerou. Procurou algum indício de mentira no olhar do seu pai, mas só encontrou uma fúria sincera. Pai, nunca me enviaste esse dinheiro. Cobri todas as despesas e as minhas necessidades com as minhas poupanças e o dinheiro que ganhava como freelancer. Fez-se silêncio. Parecia que até o ventilador do teto tinha deixado de ranger. O Sr. Vasconcelos olhava-a com os olhos muito abertos. O seu rosto antes pálido pelo cansaço estava agora vermelho de raiva, não de vergonha, mas de uma fúria crescente. Agora ele entendia. Por que é que a sua filha parecia tão magra e esgotada? Por que é que o seu neto estava envolto numa manta barata? Trabalho de freelancer? Rosnou o Sr. Vasconcelos. As tuas poupanças? Nesse exato momento, da porta do quarto abriu-se de novo. A risada estridente de Helena ouviu-se antes mesmo de ela entrar. Ai, Tiago, que coisas tu tens. Depois compras-me outra mala de marca sim, desde que a cor combine serve. Tiago e Helena entraram no quarto. As suas risadas morreram de repente. As suas mãos estavam carregadas com sacos de boutiques de luxo da Avenida da Liberdade. Os olhos de Helena, que até há um segundo brilhavam, estavam agora petrificados pela visão do Sr. Vasconcelos, que se erguia como um deus da ira junto à cama de Sofia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
A alegre risada de Helena, que se tinha ouvido do corredor, ainda ressoava nos seus ouvidos em nítido contraste com a atmosfera gélida do quarto. Helena ficou rígida no limiar, as suas mãos agarrando com força vários sacos de papel com os logótipos de marcas famosas. Ao seu lado, Tiago, o marido de Sofia, parecia um veado encandeado pelos faróis de um carro. O seu rosto estava pálido como papel, e os sacos que segurava quase lhe caíram das mãos. Sofia olhou para eles, e depois para os sacos. De um dos que Helena segurava espreitava uma mala de couro vermelha que a todos os títulos custava vários milhares de euros. E então olhou para a modesta manta do seu bebê. Algo na sua cabeça começou a latejar dolorosamente. O Sr. Vasconcelos não se moveu. Limitou-se a cravar neles um olhar tão penetrante que parecia capaz de os esfolar vivos. A sua ira era tão densa que se sentia como um calor sufocante que enchia o pequeno quarto. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. O seu instinto de tomar o controle da situação ativou-se de imediato. Deixou rapidamente os sacos no chão fora do quarto e esboçou um sorriso tão forçado que parecia uma careta. Ora, Sr. Vasconcelos, que surpresa! Já está aqui. Podia ter avisado. Ah, finalmente veio conhecer o seu neto. Cumprimentou com a voz mais melosa que conseguiu, como se nada se passasse. Tiago também balbuciou. Sim, sogro. Desculpe, acabamos de chegar. Saímos um momento para comer qualquer coisa. Rapidamente, escondeu os sacos que levava atrás das costas. Um gesto tão inútil como ridículo. O Sr. Vasconcelos não respondeu aos seus cumprimentos. O seu olhar não se desviou dos rostos de Tiago e Helena. A comeram? Rosnou. Pelo que vejo, comeram numa boutique de luxo. Helena sentiu-se encurralada de imediato, mas tentou disfarçar. Ah, isso não. É que passamos um momento para fazer um recado para uma amiga. Íamos a caminho da cafetaria do hospital. Senhor pai, o que se passa? Sussurrou Sofia. Continuava confusa, não entendia nada. Sentia-se tonta. O que é tudo isto, pai? O Sr. Vasconcelos ignorou. Sofia deu um passo em frente. A sua figura imponente fez com que Tiago e Helena recuassem instintivamente. Vou perguntar-vos mais uma vez, disse o Sr. Vasconcelos, com uma voz baixa e perigosa. Tiago, senhora Helena, onde estão os 4.000 euros mensais que vos dava para a minha filha? Desta vez, Sofia não se riu. Em vez disso, a confusão nos seus olhos transformou-se gradualmente em horror. Olhou para o marido em busca de uma resposta. Tiago engoliu em seco. Uma gota de suor do tamanho de um grão de bico começou a escorrer pela sua testa. Olhou para a mãe a pedir ajuda. Helena adiantou-se rapidamente. A sua falsa amabilidade tinha se transformado numa fingida expressão de tristeza. Até levou uma mão ao peito como se estivesse surpreendida. Que dinheiro, Sr. Vasconcelos, 4.000 euros. Meu Deus, que fortuna! Exclamou. Não fazemos a mínima ideia do que fala. Pelo contrário, senhor, nós é que passamos mal. Mal, repetiu o Sr. Vasconcelos. Sim, senhor, exclamou Helena. Agora o seu tom tinha se tornado acusador. É que esta Sofia é uma gastadora. O senhor não conhece a verdadeira face da sua filha. Desde que casou com o meu Tiago, não sabe o dinheirão que gasta. O dinheiro que o Tiago lhe dá nunca é suficiente. Está sempre a pedir coisas. Diz que são desejos de grávida, mas que coincidência que todos os seus desejos são caríssimos. Sofia sentiu que lhe faltava o ar. Sogra, quando é que eu lhe pedi alguma coisa cara? Protestou. A sua voz era fraca, mas tremia de indignação. Não pedi nada. Vá, não te faças de inocente, Sofia, replicou Helena com acrimônia. Pediste aquela roupa de pré-mamã de marca tão esquisita. Pediste comida de restaurantes caros. O meu Tiago andava desesperado. Tivemos de apertar o cinto para cobrir os teus caprichos. Aquilo era uma mentira descomunal. Sofia lembrava-se perfeitamente. Só tinha 3 conjuntos de roupa de pré-mamã, todos comprados na Feira da Ladra. E quanto à comida, muitas vezes tinha tido de passar fome, porque Helena cozinhava ao mínimo, dizendo que era preciso poupar. Sogra, isso é mentira, exclamou Sofia com os olhos cheios de lágrimas. Quando é que eu esbanjei, pelo contrário, contribuí para as despesas da casa com o dinheiro que ganhava a trabalhar por minha conta?
Todas estas coisas do bebê comprei-as eu com o meu dinheiro. A senhora até me chamou forreta por comprar uma manta barata. Vês, aí está. Fazias trabalhos por tua conta a sério. De certeza que estoiravas esse dinheiro nos teus caprichos e sem dar um cêntimo ao teu marido. Contra-atacou Helena, sentindo-se em posição de superioridade ao ver Sofia a chorar. Está a ver, senhor Vasconcelos? Pergunta-se-lhe com educação e põe-se a chorar. Que chorona. Tiago olha para a tua mulher. Tiago limitava-se a manter a cabeça baixa, sem se atrever a olhar nem para Sofia nem claro para o seu sogro. Sofia abanava a cabeça com veemência. As lágrimas corriam-lhe pelas bochechas. Pai, não é verdade. Acredita em mim, por favor. O senhor Vasconcelos olhou para a sua filha a chorar na cama e depois olhou para Helena de pé arrogante com o rosto cheio de mentiras. A sua fúria tinha chegado ao limite. Basta, rosnou. A sua voz não era alta, mas fez estremecer o quarto. Helena calou-se de imediato. O senhor Vasconcelos centrou a sua atenção em Tiago. Tiago, não estou a falar com a sua mãe. Estou a falar consigo como marido da minha filha. Tiago levantou ligeiramente a cabeça com os lábios a tremer. Sim, sogro. Durante 3 anos de casamento, no primeiro dia de cada mês, transferi 4.000 BVR para a sua conta bancária. Filo para a sua conta de propósito. Não para a da Sofia, porque pensei que você, como chefe de família, administraria esse dinheiro para a felicidade da minha filha. Sofia sentiu como se lhe esmagassem o coração. 4.000 euros. Durante 3 anos. Todos os meses. Sentiu-se tonta. Era uma soma astronômica. Não disse a Sofia de propósito. Continuou o senhor Vasconcelos. Queria que a minha filha sentisse que o seu marido cuidava bem dela, que vivesse confortavelmente. Mas o que é que vejo hoje? O senhor Vasconcelos apontou para a manta do bebê. A minha filha dá luz numa enfermaria partilhada, e o meu neto está envolto num trapo barato. Enquanto isso, vocês... Apontou para os sacos de compras que estavam fora da porta, acabam de regressar de se mimarem. Sogro é um mal-entendido, gaguejou Tiago. Esse dinheiro usamo-lo para... Para quê, Tiago? Pressionou o senhor Vasconcelos. Para as despesas da casa sogro. A hipoteca, a prestação do carro, a casa. O senhor Vasconcelos soltou uma risada sarcástica. A casa em que vivem não está em nome da sua mãe. E o carro? Desde quando um simples escriturário como você pode pagar um carro de luxo a prestações? Helena viu que a situação estava a ficar feia. Bem, mas também é o nosso dinheiro, senhor Vasconcelos. O dinheiro do Tiago também conta. É normal que eu use para a família também para a sua mãe. Então, disse o senhor Vasconcelos, pegaram no dinheiro que devia ser para a minha filha e usaram-no para vosso próprio benefício. Enquanto isso, a minha filha grávida trabalhava até altas horas da noite. Não é assim. Sogro, desculpou-se Tiago. A Sofia queria trabalhar, dizia que se aborrecia em casa. Aborrecida, repetiu Sofia em voz baixa. Tinha o coração destroçado. Trabalhava porque o dinheiro que me davas nunca era suficiente, Tiago. Trabalhava porque a tua mãe não me dava nem para comprar vitaminas. A tensão voltou a apoderar-se do quarto. O senhor Vasconcelos olhou para o seu genro com uma expressão assassina. Tiago, não quero mais desculpas. Tirou o telemóvel do bolso do seu fato caro. Mostre-me agora mesmo os movimentos da sua conta bancária. Tiago ficou gelado. Era o fim. Sogro, por favor, aqui não. Que vergonha. Sussurrou. Vergonha? Gritou o senhor Vasconcelos. Depois de enganar a minha filha durante 3 anos, agora fala-me de vergonha? Mostre-me já. O meu telemóvel não tem boa rede no hospital sogro. Desculpou-se Tiago. Uma mentira patética. Mal conseguia segurar no telefone. Deixe-se de desculpas. Ou quer esfregar-nos o seu dinheiro na cara, senhor Vasconcelos? Gritou Helena de repente. Acha que por ter dinheiro pode insultar-nos assim? O meu Tiago também trabalha. Nós também temos o nosso dinheiro. Não precisamos do seu. Se não precisavam, por que é que o usaram? Contra-atacou o senhor Vasconcelos. Helena ficou sem palavras. O seu rosto ficou vermelho de raiva e humilhação. O senhor Vasconcelos não se abalou. Olhou para Tiago. Vou contar até 3. 1, 2... Tiago tremia.
Olhou para a sua mãe e depois para Sofia, que chorava desconsoladamente na cama. Estava entre a espada e a parede. Pai, por favor, não preciso de ver o seu telemóvel, interrompeu o Sr. Vasconcelos com frieza. Marcou um número no seu telefone. Olá, envia-me agora mesmo um extrato completo de todas as transferências mensais para a conta em nome de Tiago durante os últimos 3 anos e um rastreio de todas as despesas dessa conta. Agora mesmo. O Sr. Vasconcelos desligou. Olhou para Tiago e para Helena. Tomam-me por parvo. Sempre vigiei o fluxo desse dinheiro. Só queria ouvir-vos admiti-lo pela vossa própria boca. Mas escolheram mentir. Tiago e Helena desabaram nas cadeiras duras do quarto. Sabiam que o jogo tinha acabado. O silêncio era denso, mais pesado que o ar viciado do hospital. O ventilador do teto continuava a ranger e o único som que Sofia ouvia era o do seu próprio coração, que batia com força contra os seus ouvidos. 144.000 euros. Esse número girava na sua cabeça como um peão. 154.000 euros. 4.000 euros por mês durante 3 anos. Sofia olhou para o seu pai, depois para Tiago, com a cabeça baixa, e para Helena, pálida como a parede. Tentou processar essa informação, conectá-la com a sua vida dos últimos 3 anos, 3 anos de luta, de privações, de se sentir sempre culpada por não ter o suficiente, por ser um fardo. De repente, fragmentos de memórias surgiram na sua mente, agora tingidos de um significado novo e doloroso. Lembrou-se de quando estava de 4 meses. Não era um desejo de luxo. Apenas desejava desesperadamente umas mangas da madeira, um pouco mais caras, mas perfeitamente maturas, do supermercado. Armou-se de coragem e pediu a Tiago. Como sempre, ele passou o recado a Helena e Helena disse: para que comprar algo tão caro? No mercado há montes delas, não sejas tão caprichosa. No dia seguinte, Helena trouxe mangas, mas eram as que vendiam quase podres, a preço de saldo. Come isto. Mangas são mangas, disse-lhe assim a sogra. Sofia chorou em segredo na casa de banho, enquanto comia aquela fruta ácida e fibrosa, contendo as náuseas. Agora ela sabia. No dia em que pediu umas mangas de 10 euros na conta do seu marido, tinham sido depositados 4.000 euros. Lembrou-se de quando estava de 7 meses. A sua barriga era enorme e as costas doíam-lhe terrivelmente, mas obrigava-se a continuar com os seus trabalhos de design para cumprir os prazos. Sentava-se na mesa estreita da sala de jantar em frente ao seu portátil até às 3 da madrugada. O bebê não parava de dar pontapés como se protestasse. Tiago saiu do quarto não para a consolar, mas para beber água. Viu-a esgotada com olheiras profundas. O que lhe disse ele? Não te esqueças de te levantar amanhã de manhã. Prepara o pequeno almoço para a mãe antes de eu ir trabalhar. Nenhum descansa, nenhum ajudo-te. Tiago deixou que a sua esposa grávida trabalhasse até a exaustão, enquanto na sua conta bancária havia dinheiro suficiente para contratar uma dúzia de assistentes. Lembrou-se das suas visitas ao ginecologista. O médico receitou-lhe um complexo vitamínico de alta dose e cálcio. O feto estava saudável, mas a mãe sofria de desnutrição. Dona Sofia tem de tomar isto, para ter forças para o parto, disse-lhe o médico. Sofia viu o preço total. 60 euros. Com o dinheiro que Helena lhe racionava para o dia a dia, não tinha essa quantia. Voltou para casa e mostrou a Tiago. Mais uma vez foi Helena quem respondeu. Tão caras são as vitaminas. Os médicos só querem sacar dinheiro. Eu não tomei nenhuma vitamina quando estava grávida do Tiago, e olha que saudável ele saiu. Toma o ferro que dão de graça no centro de saúde. Não sejas fraca. Naquela noite, Sofia chorou. Sentiu-se uma fracassada, uma má mãe. Mesmo antes de o seu filho nascer, sentia que não lhe podia dar o melhor. No final, contactou discretamente um cliente e pediu-lhe mais trabalho em troca de um adiantamento. Uma semana depois, comprou as vitaminas com o dinheiro que tanto lhe custara a ganhar. E teve de mentir a Helena, dizendo-lhe que uma amiga lhes tinha oferecido. Enquanto ela se sentia culpada por gastar dinheiro na saúde do seu próprio bebê, eles, o seu marido e a sua sogra, desfrutavam de uma vida de luxos. As lágrimas de Sofia caíam em silêncio.
Já não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de arrependimento e de se dar conta de quão incrivelmente ingênua tinha sido. Sofia, querida. A voz trêmula de Tiago tirou-a dos seus pensamentos. Tentou pegar-lhe na mão. Sofia afastou-a bruscamente. Não me toques, rosnou. Pim. O telemóvel do Sr. Vasconcelos tocou. Uma notificação. 2. E-mails e mensagens chegaram em cascata. O seu assistente tinha sido rápido. O Sr. Vasconcelos não precisou de abrir o seu portátil. O ecrã amplo do seu telemóvel mostrou-lhe toda a informação de que precisava. O seu rosto permanecia calmo, mas os seus olhos ardiam. Tiago, disse o Sr. Vasconcelos, o extrato da sua conta é fascinante. Tiago baixou ainda mais a cabeça. Vejamos. Continuou o Sr. Vasconcelos, a sua voz serena, mas letal. No mês passado, depósito de 4.000 euros da minha parte no dia 1. No dia 4, pagamento com cartão no restaurante de luxo. 300 euros. Oh, deve ter sido um jantar esplêndido. Helena parecia nervosa. No dia 7, continuou o Sr. Vasconcelos. Pagamento na boutique O Capricho Brilhante, 2.500 euros. Levantou a vista do telemóvel, olhou diretamente para Helena. Suponho que esta seja a mala da qual se gabava nas suas reuniões sociais. Aqui disse que o Tiago lhe tinha comprado com o suor do seu rosto. Helena sobressaltou-se. Senhor tem nos andado a espiar. Não é necessário espiar, replicou friamente o Sr. Vasconcelos. Apenas protejo os meus ativos. E a minha filha é o meu ativo mais precioso, um do qual vocês abusaram. O Sr. Vasconcelos voltou a olhar para o ecrã. E há 3 meses depósito de 4.000 euros. Na semana seguinte, pagamento da entrada para um sedã desportivo vermelho em nome de Tiago. Os olhos de Sofia abriram-se de espanto. Um carro... O carro vermelho que disseste que era da empresa Tiago. Tiago gaguejou. Foi um bônus, Sofia. Um bônus da empresa. Um bônus, diz ele. O Sr. Vasconcelos soltou uma risada seca. A sua empresa não dá bônus tão generosos, Tiago. Conheço o seu salário exato e conheço os resultados da sua empresa. Este dinheiro aqui, bateu no ecrã do telemóvel, é o dinheiro da minha filha. Já chega. Helena levantou-se de repente. Não aguentava mais. O seu rosto antes pálido estava agora vermelho de raiva. E então o que importa é o direito do Tiago. É meu filho. É normal que um filho cuide da sua mãe, que lhe dê presentes. Cuidar da sua mãe com o dinheiro roubado à sua esposa? Perguntou o Sr. Vasconcelos com acidez. A quem roubou? Replicou Helena com ferocidade. É o dinheiro do seu marido. É o seu direito. Além disso, o senhor mesmo o transferiu para a conta do Tiago, não foi? Pois então é do Tiago, não da Sofia. Se era mesmo para ela, por que não o depositou na conta dela? Porque confiava, rosnou o Sr. Vasconcelos. Confiava que o marido assumiria a sua responsabilidade. Enganei-me. Sim, enganou-se, exclamou Helena, sentindo-se vitoriosa. Portanto, esse dinheiro já era nosso por direito. Se com ele compramos malas, carros ou remodelamos a casa, é assunto nosso. O senhor não tem o direito de se meter. Remodelar a casa, lembrou-se Sofia. Há 2 meses a sua casa tinha sido completamente remodelada. A cozinha foi ampliada. E no quarto de Helena foi instalado um novo ar-condicionado e uma casa de banho privativa. Sofia teve de dormir na sala estreita durante 1 mês. Helena disse que lhe tinha saído dinheiro numa poupança conjunta. O coração de Sofia partiu-se em 1000 pedaços. Olhou para o seu marido. Tiago, é verdade o que a tua mãe diz. Tu achas que era teu direito? Tiago não teve a coragem de responder. Apenas conseguiu chorar, mas as suas lágrimas pareciam falsas. Não chorava por Sofia, mas por si mesmo. De repente, Tiago caiu de joelhos, não perante Sofia, mas perante o Sr. Vasconcelos. Arrastou-se e tentou agarrar-lhe os pés ao sogro. Sogro, perdoe-me, eu enganei-me. Foi a minha mãe que me obrigou. Sogro, prometo-lhe, vou mudar, devolvo-lhe o dinheiro. Mas por favor não faça com que me despeçam. Por favor, não chame a polícia. Sofia olhava-o atônita. Mesmo num momento como este, o que Tiago temia era perder o seu trabalho e ir para a cadeia.
Não perder a confiança da sua esposa, não o remorso por tê-la abandonado a ela e ao seu filho. Pim! O telemóvel do Sr. Vasconcelos voltou a tocar. Era uma mensagem de texto do seu assistente. O Sr. Vasconcelos leu-a. O seu rosto endureceu ainda mais. Olhou para Tiago ajoelhado no chão. Levante-se, ordenou-lhe. Tiago não se moveu. Eu disse para se levantar, gritou o Sr. Vasconcelos. Tiago levantou-se num salto assustado. O Sr. Vasconcelos olhou-o. O meu assistente acabou de me enviar o relatório de seguimento de ativos. Foram mais espertos do que eu pensava. Não só gastaram o dinheiro, como o usaram para comprar bens em vosso nome. Tiago e Helena ficaram gelados. O sedã vermelho está totalmente pago e em nome de Tiago. E a casa em que vivem? O Sr. Vasconcelos olhou para Helena. A hipoteca foi avalizada pelo banco e utilizaram o dinheiro que vos enviei para liquidar o empréstimo da remodelação. Não só roubaram, como branquearam o dinheiro. O Sr. Vasconcelos virou-se. Já não olhava para o marido e a sogra da sua filha. Olhou para Sofia, que estava sentada em silêncio na cama com os olhos secos. Sofia, chamou-a suavemente. Vou perguntar-te mais uma vez. Depois de tudo o que ouviste, de tudo o que descobriste, queres continuar com este homem e este casamento? A pergunta do Sr. Vasconcelos ficou suspensa no ar. A enfermaria partilhada estava em silêncio como um túmulo. Todos os olhares se centraram em Sofia. Tiago olhava-a com uma expressão lastimosa, encharcado em suor. Helena olhava-a com uma expressão afiada e cheia de ódio. Sofia olhou para o seu pai. Aquele homem que sempre lhe parecera frio e distante, estava agora à sua frente, sendo o seu escudo protetor. E depois olhou para o bebê que dormia no seu berço. Um ser inocente que quase cresceu num ambiente cheio de mentiras. Um bebê que merecia algo muito melhor. Sofia moveu lentamente o seu olhar para Tiago. O seu marido, o homem que tinha amado. Ou pelo menos o que acreditava ter amado, o homem que tinha defendido perante o seu pai 3 anos antes, o homem em quem tinha confiado para liderar a sua família. Antes que Sofia pudesse responder, Helena não conseguiu conter-se mais. A sua paciência tinha se esgotado. A máscara de sogra sofrida e paciente tinha caído há muito tempo. Já chega, não faças essa cara de pena, gritou Helena apontando para Sofia. Achas que nos assusta sim usamos o dinheiro? E então? Por acaso está mal? Era dinheiro que o meu filho recebeu do seu sogro. Faltava mais. Tiago tentou segurar a mãe pelo braço. Mãe, para, por favor. Tu calas-te, Tiago, cortou Helena. És um banana. Tens medo da tua mulher e do teu sogro. Ouça-me bem, Sr. Vasconcelos. Agora olhava desafiadora para o pai de Sofia. Opus-me desde o início a que o Tiago se casasse com a sua filha. Sabia que uma menina rica seria uma mimada, uma inútil que só quereria ser servida. E no final tinha razão. O Sr. Vasconcelos arqueou uma sobrancelha, deixando a mulher continuar. Pensávamos que casando com a filha de um magnata, a nossa vida seria mais fácil, que nos pegaria algo da sua riqueza. Mas não. A Sofia vivia uma vida de mentira, fingindo ser independente, vestindo-se com farrapos, comendo qualquer coisa. Dava-me vergonha com os vizinhos, com as minhas amigas, a minha nora casada com o filho de um empresário, e parecia uma pedinte. As pessoas pensariam que não a tratávamos bem, quando a realidade é que ela era uma forreta. Sogra, gemeu Sofia. O que és uma mesquinha? Poupavas até a exaustão. O meu neto vai nascer e compras-lhe esta manta barata. Como é que eu ia poder olhar as pessoas na cara? Helena estava cada vez mais exaltada. Portanto, quando o Senhor lhe enviou esse dinheiro ao Tiago, eu disse ao meu filho, esta é a tua recompensa, filho. O pagamento por aguentares esta mulher. E claro que o usamos. Desfrutamos. Compramos coisas boas para que as pessoas deixassem de nos olhar de cima, para poder gabar-me nas minhas reuniões de que o meu filho era um homem de sucesso, embora a sua mulher parecesse uma indigente. Cada palavra que saía da boca de Helena era um punhal que se cravava no coração de Sofia. Ingênua, pedinte, forreta, mimada, indigente. E tu, Sofia? Helena voltou a apontar para ela. És uma estúpida. Com o bom marido que tens, um homem obediente, por que é que teimavas em trabalhar tanto? Para quê? O que ias fazer com tanto dinheiro? 4.000 por mês.
Uma mulher como tu teria gasto tudo em cosméticos e roupa. Melhor que o tivesse eu. Comprei ouro, investi em malas de luxo. Isso é um investimento. O seu valor não para de subir muito melhor do que deixar o dinheiro desperdiçar-se nas tuas mãos. O monólogo cheio de ódio finalmente terminou. Helena ofegava com o peito a subir e a descer. Parecia satisfeita por ter vomitado todo o seu fel. Um breve silêncio. As lágrimas de Sofia tinham o secado. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos já não mostravam tristeza. Apenas um vazio que lentamente se convertia numa chama fria e ardente. Ignorou Helena. Nem sequer a olhou. Centrou toda a sua atenção em Tiago, o seu marido, que tremia de pé entre ela e a sua mãe. Tiago chamou Sofia. A sua voz era incrivelmente tranquila, quase inexpressiva. Tiago sobressaltou-se. Não esperava que Sofia o chamasse com tanta calma. Sim, querida. Só te vou perguntar uma coisa, disse Sofia. Não te perguntarei pelo carro nem pela casa. Só uma coisa. Tiago engoliu em seco. Quando estava de 7 meses, a voz de Sofia era baixa, mas clara, e o médico disse que eu tinha desnutrição. E pedi-te que me comprasses um batido para grávidas, que custava 20 euros. A tua mãe disse que não havia dinheiro. Tiago começou a tremer. Pergunto-te, Tiago, nesse dia tu sabias que a tua mãe mentia, não sabias? Tiago olhou para o chão. Não se atrevia a olhar a sua esposa nos olhos. Lembrava-se desse dia. Depois de Sofia ter ido para o quarto, a sua mãe riu-se. Que batido que nada. Com leite condensado já se safa, disse ela. E ele, Tiago, simplesmente ficou em silêncio. Responde-me, Tiago, insistiu Sofia. Tiago assentiu muito lentamente, quase imperceptivelmente. Sim, sussurrou. Mais uma coisa, disse Sofia. Quando trabalhava até às 3 da manhã em frente ao portátil com as costas partidas e o bebê a dar pontapés sem parar. Tu viste-me, não viste? Tu viste-me, interrompeu Sofia repetindo a pergunta. E sabias que na tua conta havia centenas de milhares de euros? Que o meu pai me tinha enviado para mim? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Tiago já não podia esquivá-lo. Sabia que Sofia não queria uma resposta, apenas uma confirmação. Baixou a cabeça profundamente. Desta vez o seu assentimento foi mais claro. O mundo de Sofia desmoronou-se. Mas de entre os escombros, ela manteve-se firme. Tinha todas as respostas de que precisava. 3 anos de paciência. 3 anos de sacrifício. 3 anos de amor, tudo tinha sido em vão. Respirou fundo. A dor dos pontos da operação não era nada comparada com a dor do seu coração. Sofia levantou a cabeça. Já não olhava para Tiago, olhou diretamente nos olhos do seu pai. Pai, a sua voz era agora firme e forte. Já tenho a minha resposta. O senhor Vasconcelos olhou-a esperando. Tira-me a mim e ao meu filho daqui agora mesmo. Helena ficou atônita. O que vais-te embora? Vou divorciar-me, continuou Sofia. O quê? Gritou Tiago, mostrando finalmente uma emoção que não era medo. Sofia, não, por favor, é um mal-entendido. Posso explicar. A culpa é toda da minha mãe. Eu amo-te, Sofia. Pelo nosso filho. Nosso filho. Sofia soltou uma risada sarcástica. Uma risada arrepiante. O filho que cobriste com uma manta que chamaste barata. O filho a quem negaste as vitaminas. O filho cuja mãe deixaste que trabalhasse até a exaustão, enquanto tu te davas a grande vida. Não voltes a pronunciar o nome do meu filho. Que insolente que és! Gritou Helena. O teu pai deu-te um pouco de pena e já te tornaste arrogante. Divorcia-te se quiseres. Achas que conseguirás viver sem o Tiago? Quem vai querer uma divorciada com um filho, vais voltar a rastejar a pedir-nos dinheiro. Sofia apenas esboçou um leve sorriso. Senhora Helena. A voz do senhor Vasconcelos era tão fria que poderia congelar o fogo. Enganou-se de inimigo. O senhor Vasconcelos não perdeu tempo, marcou um número no seu telefone. Olá, prepara a minha melhor equipa de advogados agora mesmo, disse olhando diretamente para Tiago e Helena, com plenos poderes. Trata de transferir a minha filha e o meu neto para a Penthouse. Apresenta um pedido de divórcio em nome de Sofia Vasconcelos. Exigências custódia total.
E o Sr. Vasconcelos sorriu levemente, um sorriso que não chegou aos seus olhos. E uma reclamação por danos materiais e morais reclama os 144 mil euros, mais juros. Penhora todos os bens em nome de Tiago e Helena que foram adquiridos com esse dinheiro. Quero que fiquem sem nada. Agora mesmo. A enfermaria partilhada parecia encolher. O Arantes viciado agora sentia-se pesado carregado de veneno. As ordens que o Sr. Vasconcelos tinha dado por telefone eram concisas, claras e implacáveis. O eco das suas palavras ainda ressoava nos ouvidos de Tiago e Helena. O quê? Helena foi a primeira a encontrar a sua voz, embora soasse rouca. Penhorar bens à polícia, Sr. Vasconcelos, não pode estar a falar sério. Isto é um assunto... Tiago, por sua vez, sentia como se lhe tivessem arrancado a alma. Os seus joelhos fraquejaram. Sogro, não faça isso, por favor. Gemeu, tentando apelar novamente à sua compaixão. Eu trabalharei, sogro, devolvo-lhe. Divorcio-me. Quero dizer, não me mande para a prisão, por favor. O Sr. Vasconcelos não respondeu. Guardou o telefone no bolso do seu fato. O seu olhar estava fixo em Sofia. Estás pronta, filha? Perguntou suavemente, como à sua frente fossem mera sombra. As suas mãos, que antes se agarravam à manta, agora relaxavam lentamente. Já tinha tomado. Não havia mais dúvidas. Estou pronta, pai. Não te vais embora! Gritou Tiago de repente. Lançou. Sofia, ouve-me. A culpa é toda da minha mãe. Ela envenenou minha mente. Eu amo-te, Sofia. Pelo nosso filho. Antes que a mão de Tiago pudesse tocar na beira da cama, o seu corpo foi interceptado pelo assistente pessoal do Sr. Vasconcelos, um homem corpulento de fato preto que tinha permanecido em silêncio junto à porta. O homem moveu-se com rapidez e eficácia, detendo Tiago com um... Com licença, senhor. Mantenha a distância. Larga-me. Essa mulher é minha esposa, gritava Tiago. Já não é sua esposa, sentenciou o Sr. Vasconcelos. E aqui em breve será nossa cliente, a senhora Sofia. Eu não quero me disse Tiago em pânico. Essa escolha já não está nas suas mãos, senhor Tiago. Respondeu o advogado com calma. Atualmente tem duas opções. Escutem com atenção. Enquanto o advogado falava, o pessoal do hospital movia-se com rapidez. Uma cadeira de rodas para Sofia chegou. Um berço VIP com uma manta de cachemira mais suave e apropriada, conduzido por uma enfermeira dedicada. Sofia, com a ajuda da enfermeira, sentou-se lentamente e pela primeira vez embalou o seu filho com uma sensação de alívio. Primeira opção, disse o advogado, quebrando o silêncio. Voz era tranquila. Assinam estes documentos um reconhecimento de terem recebido e utilizado os 134 um acordo de divórcio, a cedência da custódia total à senhora Sofia e a transferência da propriedade de um cenário e de uma habitação como primeiro pagamento da devolução desses fundos. O que a nossa casa não? Gritou Helena. Está em meu nome. Uma casa renovada e liquidada com dinheiro, respondia a senhora Helena. Corrigiu o advogado. Se colaborarem e assinarem tudo hoje, o nosso cliente talvez, e repito, talvez tenha a clemência de não apresentar queixa-crime por apropriação indevida e branqueamento de capitais. Olhou para a sua mãe aterrorizado. Essa palavra ressoava nos seus ouvidos. E a segunda opção? Sussurrou Tiago, a sua voz quase inaudível. Recusem. Tentaremos a ação civil esta mesma tarde e, simultaneamente, a queixa-crime na polícia. A confissão de há pouco. Apontou para o telemóvel do Sr. Vasconcelos. E os vossos extratos bancários são mais do que suficientes. Garantimos que não ganharão, perderão tudo e, o mais importante, passarão uma boa temporada atrás das grades. Escolha. Helena tremia. O seu rosto antes de raiva agora estava pálido como papel.
A sua arrogância tinha se evaporado. Só restava o medo. No meio do caos, Sofia já estava em rodas abraçando o seu bebê, pronta para partir. O senhor estava ao seu lado. O seu assistente empurrava a cadeira. Quando cruzavam o limiar, Tiago, um movimento desesperado, soltou-se dos seguranças e caiu de joelhos no chão. Querida, não te vás. Desculpa, enganei-me. Beijo-te os pés. Por favor, não me... Sofia fez um sinal ao assistente para que parasse. Tiago olhou-a com os olhos cheios de esperança. Ouvi. Sofia olhou para o rosto do seu marido, que uma vez amou, agora banhado em lágrimas de crocodilo. Não sentiu nada, nem compaixão, nem amor, apenas cansaço. Lentamente, Sofia voltou a vista para a frente. Avance! Ordenou em voz baixa ao assistente. A cadeira de rodas pôs-se em movimento de novo, deixando para trás Tiago ajoelhado no corredor, e Helena desabada numa cadeira, olhando atônita para o maço de documentos nas mãos do advogado. As portas do elevador no final do corredor abriram-se. Sofia ficou com o seu pai sem olhar para trás. Sofia! O grito desesperado de Tiago foi o último que ouviu antes que as portas do elevador se fechassem, levando-a para a sua nova vida. O silêncio dentro do elevador veve e e com cheiro a caros produtos de limpeza, era absoluto. Apenas o suave zumbido da maquinaria se ouvia enquanto subia. Sofia apoiou a cabeça no encosto da roda. Por um momento, o seu abraço ao redor do pequeno bebê no seu colo tornou-se mais forte. Podia sentir o bater do pequeno coração do seu filho rítmico e tranquilo, um contraste com a tempestade que acabara de deixar para trás. O Sr. Vasconcelos estava ao seu lado com uma mão protetora no ombro da cadeira de rodas. Não disse nada. Sabia que a sua filha precisava de tempo. As portas do elevador abriram-se, não para mas diretamente para um luxuoso vestíbulo privado no último andar. Aquela suíte VIP parecia mais a de um hotel de 5 estrelas, tapetes grossos, paredes com painéis de madeira e iluminação quente. Outra enfermeira-chefe já estava a esperar. Bem-vinda, senhora Sofia. Senhor Vasconcelos, o quarto está pronto. Foram ao quarto. Sofia susteve. Era enorme. Tinha uma sala de estar independente, um confortável sofá de veludo e uma cama de paciente motorizada de última geração. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi a gigantesca janela do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de Lisboa. O céu do entardecer já começava a tingir-se de laranja. Num canto do quarto havia um precioso berço de madeira maciça perfeitamente equipado com artigos de primeira qualidade, tudo na sua origem. Um mundo à parte do acrílico e da manta da Feira da Ladra. Descanse, senhora. Ajudá-la-ei a transferir o bebê. Enfermeira suavemente. Sofia hesitou por um momento. Queria largar o seu filho. Os Vasconcelos pareceu. E com cuidado, o Sr. Vasconcelos pegou no seu primeiro neto braços de Sofia. O homem que sempre parecera tão frio, parecia um pouco desajeitado, mas os seus olhos irradiavam uma ternura imensa. Olá, pequeno campeão. Bem-vindo à família. Sussurrou ao bebê. Foi nesse momento, ao ver o seu pai assegurar o seu filho naquele quarto seguro e luxuoso, que toda a atenção que Sofia tinha reprimido durante horas ou talvez finalmente explodiu. Os ombros de Sofia começaram a tremer. Um soluço escapou dos seus lábios, depois outro. Cobriu o rosto com as mãos, e o seu choro tornou-se uma torrente. Chorou. Não era o choro de dor ou raiva do outro quarto. Era um choro de alívio. Um choro que lavava todas as feridas, todas as mentiras, todas as humilhações que tinha engolido durante os últimos 3 anos. Chorou pela sua própria estupidez. Chorou pelos seus anos perdidos. E chorou pelo facto de finalmente ser livre. O Sr. Vasconcelos entregou rapidamente o bebê à enfermeira e ajoelhou-se junto à cadeira de rodas de Sofia. Abraçou a sua filha com força. Chora, filha. Deita tudo cá para fora. Já passou. Tudo acabou. Pai, desculpa, soluçou Sofia contra o ombro do seu pai. Fui tão tola, eu... Shhh! Interrompeu ao Sr. Vasconcelos. Não és tola, apenas és demasiado boa.
E eles aproveitaram-se da tua bondade. A partir de agora ninguém voltará a magoar-te, prometo-te. Entretanto, na enfermaria partilhada do andar de baixo, a cena era muito diferente. Os gritos desesperados de Tiago no corredor não detiveram os advogados. Voltaram a entrar no quarto onde Helena continuava sentada rígida. Tiago entrou atrás deles cambaleando. O seu andar era fraco. Os seus olhos estavam vazios. Bem, disse o advogado principal, deixando a pilha de documentos e uma caneta sobre a mesa em frente a Helena. O tempo de negociação acabou. É hora de decidir. A prisão ou a assinatura? Helena olhou para os papéis. Na primeira página lia-se claramente reconhecimento de dívida e cessão de ativos. Os seus olhos arregalaram-se ao ver a cifra de 144.000 Uistero. Isto é um roubo, Rosnou. Isto é justiça, senhora Helena, replicou o advogado com frieza. Considere um desconto. Se o levarmos a tribunal, a quantia poderia triplicar com os juros bancários e os custos por danos morais, sem mencionar os nossos honorários que também correriam por vossa conta. E o bônus de uma temporada na prisão. As mãos de Helena tremiam. Olhou para Tiago. Tiago, olha para isto. Vamos ficar na rua. Tiago não respondeu. Limitou-se a olhar fixamente para a parede. O seu mundo já tinha desabado. O seu carro, o seu suposto bônus da empresa, tinha a certeza de que o Sr. Vasconcelos lhe tiraria tudo também. E agora a sua casa. Mãe! Sussurrou Tiago, agarrando-se ao último fio de sanidade que lhe restava. Assina. O que vais render-te tão facilmente essa casa? Essa casa é da tua avó. Uma casa em que não poderemos viver se estivermos na prisão, mãe. Gritou Tiago, perdendo finalmente as estribeiras. Não ouviste a palavra prisão. Eu não quero ir para a prisão. E tudo isto é por tua culpa, pela tua ganância. Por minha culpa! Levantou-se Helena. Não me faças rir. Tu também desfrutaste. Tu conduzias esse carro. Adoravas que te chamassem homem de sucesso e agora culpas-me a mim, filho ingrato. Basta. A voz do advogado cortou a sua discussão. Não nos pagam para ver dramas familiares. Ou assinam ou chamam a polícia agora mesmo. Tirou o seu telemóvel. Helena olhou para o telemóvel, depois para a pilha de papéis. Com uma mão trêmula agarrou na caneta. Onde? Rosnou. O advogado foi-lhe indicando onde tinha de assinar em cada uma das abas adesivas. Helena assinou com tanta raiva que quase rasgou o papel. Quando terminou, atirou a caneta sobre a mesa. Senhor Tiago, à sua vez, disse o advogado. Tiago assinou como um autômato sem oferecer resistência. A sua assinatura era quase ilegível. Excelente, disse o advogado, recolhendo os documentos. Mais uma coisa. Estendeu a mão. As chaves do carro e da casa. Tem 24 horas para desocupar a adaptação. Amanhã à tarde, a nossa equipa virá tomar posse. Tiago vasculhou os bolsos com relutância. Entregou o chaveiro do carro vermelho e as chaves da casa que tinha sido o seu orgulho. Depois de os advogados se irem embora. Tiago e Helena ficaram sozinhos no quarto. Helena, que até há pouco se tinha mostrado tão forte, desabou de repente. As suas pernas cederam, caiu no chão e começou a chorar. Acabou tudo. O nosso dinheiro, a nossa casa. Ai, Tiago, onde vamos viver? Tiago não respondeu. Sentou-se numa cadeira olhando atônito para os sacos das marcas de luxo que acabavam de trazer. Agora jaziam no chão irônicos e patéticos. Na penthouse do hospital. Sofia acabava de amamentar o seu filho pela primeira vez em paz. O seu velho telemóvel com o ecrã ligeiramente rachado descansava na mesinha de cabeceira. De repente vibrou. O nome Tiago apareceu no ecrã. Uma chamada. A vibração cessou e depois apareceram notificações de mensagens de texto. 1210. Querida, atende por favor. Enganei-me. A mãe desmaiou. Sofia, por favor, não me resta nada. És demasiado cruel. Podemos recomeçar, querida, prometo. A amiga de Sofia. Nagisa? A que acabara de chegar após receber a chamada do Sr. Vasconcelos, viu a série de mensagens. Meu Deus, Sofia, este homem não tem vergonha, rosnou Ana. Olhou para a sua amiga. Vais responder-lhe? Sofia olhou para o ecrã do telemóvel.
O rosto lastimoso de Tiago apareceu fugazmente na sua mente, mas logo foi substituído pela imagem do rosto zombeteiro de Helena dela mesma, a trabalhar até às 3 da manhã daquela manta barata. Com mão firme, Sofia pegou no telemóvel. Ana pensou que ela ia responder, mas Sofia manteve pressionado o botão de ligar e selecionou a opção desligar. O ecrã ficou preto. Já não há um nós, sussurrou Sofia para si mesma. Olhou para Ana e pela primeira vez em muito tempo sorriu de verdade. Agora somos só o meu filho e eu. A tranquilidade da suíte VIP era um luxo que Sofia quase tinha esquecido. Durante os 2 dias seguintes, recuperou não só fisicamente, mas também mentalmente rodeada de enfermeiras pacientes e instalações confortáveis. E o mais importante, segurança. O Sr. Vasconcelos nunca se afastava demasiado. Transferiu temporariamente o seu escritório para a sala de estar da suíte, gerindo os seus negócios multimilionários, enquanto deitava um olho ao seu primeiro neto. A sua amiga Ana tornou-se o seu escudo emocional, visitando-a diariamente, trazendo-lhe a sua comida favorita, apesar de a do hospital já ser excelente, e acima de tudo, fazendo-a rir. E então? Disse Ana ao terceiro dia, enquanto descascava uma maçã. Como se vai chamar este bonitão? Não me digas que, como o apelido é Vasconcelos, vais chamar-lhe Senhor Presidente desde pequeno. Sofia riu uma gargalhada genuína que não soltava há muito tempo. Olhou para o seu filho que dormia placidamente no seu confortável berço. Chama-se Mateus, sussurrou. Mateus, Mateus Vasconcelos. Mateus, repetiu Ana. Um novo começo. Assenta-te que nem uma luva, Sofia. Este é de verdade o amanhecer da tua nova vida. E Mateus, continuou Sofia, porque ele é a prova mais evidente da graça de Deus na minha vida. Ele salvou-me. Enquanto Sofia encontrava novamente a luz noutra parte da cidade, nuvens escuras pairavam sobre a casa que tinha sido o seu falso palco durante 3 anos. Tiago e Helena estavam a viver as 24 horas mais longas das suas vidas. Depois de os advogados se irem embora, a casa sentia-se vazia. A ira explosiva de Helena tinha se transformado num choro histérico e aterrador. A minha casa, a herança do teu avô, tiraram-na, Tiago. Tiraram-na, gritava batendo no peito. Já estava hipotecada, mãe. Liquidamo-la com o dinheiro da Sofia, respondeu Tiago com voz rouca. Já lhe era indiferente. Só queria que tudo terminasse. A sua cabeça estava bloqueada. Tinha sido despedido. Uma única mensagem de texto do Sr. Vasconcelos para o Departamento de Recursos Humanos da sua empresa, e em questão de minutos, o seu contrato foi rescindido sem indemnização, com uma nota no seu processo por falta grave de ética. Temos de nos mudar, mãe, já. Para onde nos mudamos? Gritou Helena. Para debaixo de uma ponte? Não tens dinheiro? Eu também não. Os meus cartões de crédito estão todos bloqueados, de certeza que foi aquele velho. Tiago não disse à sua mãe que ainda lhe restava um pequeno fundo de dinheiro ilícito que tinha conseguido tirar do escritório. Um dinheiro que tinha escondido até dela. Era a sua única esperança. Começaram a fazer as malas num ambiente terrível. Helena não embalava. Estava ocupada a meter as joias de ouro que tinha comprado com o dinheiro de Sofia dentro da sua cinta e a enrolar as suas malas de marca, das quais poucas eram autênticas, em velhos sacos de pano, esperando que a equipa de penhora não se desse conta. Tiago, por sua vez, meteu a sua roupa numa única mala grande. Deitou um último olhar ao sedã vermelho na garagem. O seu brilho parecia zombar da sua desgraça. No dia seguinte, ao meio-dia em ponto, tocou a campainha. Não era o advogado, era pior. 3 homens corpulentos acompanhados por um membro da equipa legal e um serralheiro. Acabou o tempo, Sr. Tiago, Sra. Helena, disse um dos homens da equipa legal com voz inexpressiva. Helena tentou um último ato de resistência, correu para a porta e começou a gritar aos vizinhos. Socorro, ajuda! Estão a expulsar-nos injustamente. Uns ricos querem roubar-nos a nossa casa. Ajuda! Vários vizinhos saíram curiosos, mas a equipa legal estava preparada. Tirou uma cópia da ordem judicial e o documento assinado por Helena no dia anterior. Esta senhora assinou voluntariamente uma cessão de ativos como compensação por um caso de apropriação indevida. Tudo é legal. Por favor, não se envolvam em assuntos legais. As caras dos vizinhos, antes compassivas, tornaram-se desconfiadas.
Apropriação indevida, essa palavra ressoou. Começaram a sussurrar imediatamente. Ao ver que a sua resistência era inútil, Helena desinflou. Recolham as vossas coisas e saiam, por favor. Vamos mudar a fechadura desta casa, disse o funcionário. Sob o olhar de dezenas de vizinhos que cochichavam, Tiago saiu arrastando-a à sua mala. Helena seguiu-o, levando um saco de pano abultado, tapando o rosto com a ponta de um lenço para esconder a sua vergonha. Um momento, gritou Tiago. O funcionário da equipa legal parou. O sedã vermelho? Poderíamos usá-lo para levar as malas. Devolvemo-lo mais tarde, O homem da equipa legal olhou-o como se fosse pó. Senhor Tiago, esse carro não é seu desde ontem. É um ativo penhorado. Vão-se embora. Apontou para a rua principal. Tiago baixou a cabeça, caminhou até o final da rua e parou um táxi velho. Meteu a mala e ajudou a sua mãe, que continuava a chorar, a entrar. Para onde vamos, Tiago? Soluçou Helena dentro do táxi. Para uma pensão junto à linha do comboio, respondeu Tiago em voz baixa. É a única coisa que posso pagar com o que nos resta. Enquanto o táxi se afastava, o serralheiro começou o seu trabalho. O som da broca a romper a velha fechadura foi desolador. Clique. A porta fechou-se. A nova fechadura estava posta. O capítulo da sua vida de luxo tinha terminado oficialmente. Quase ao mesmo tempo, no átrio VIP do Hospital Ana, recebeu uma mensagem no seu telemóvel. Mostrou-a a Sofia, que estava elegantemente vestida com um simples mas elegante vestido que o seu pai lhe tinha oferecido. A mensagem era curta. Ativo 1 habitação e ativo 2 carros assegurados. Clientes Tiago e Helena cooperaram. Sofia leu a mensagem. Não houve sorriso de triunfo nem risada de satisfação, apenas um longo e profundo suspiro. Fechou os olhos por um momento. Uma última lágrima rolou pela sua bochecha. Uma lágrima que limpava os últimos vestígios do passado. Acabou, Sofia, sussurrou Ana, pegando-lhe na mão. Sofia assentiu. Acabou. O senhor Vasconcelos saiu da administração guardando o seu cartão de crédito de platina no bolso. Tudo resolvido. Vamos, filha, para casa. Uma enfermeira trouxe Mateus envolto numa suave manta de cachemira. Sofia levantou-se da cadeira de rodas. Ainda lhe doía um pouco, mas recusou-se a ser empurrada. Caminhou por si mesma, pegou em Mateus com firmeza, saiu do hospital, cruzando as reluzentes portas do átrio. Lá fora, um luxuoso sedã preto com motorista particular esperava-a. Subiu para o carro, deixando para trás o cheiro a desinfetante e um passado doloroso. Não voltou a olhar para trás. A viagem para casa pareceu surreal para Sofia. O luxuoso carro deslizava silenciosamente pelas ruas de Lisboa. Lá fora havia trânsito e pó, mas lá dentro, ela e Mateus estavam envoltos num luxo frio e silencioso. Ia sentada no banco de trás com Ana, enquanto o senhor Vasconcelos no banco do passageiro estava ocupado com chamadas de negócios. Era a primeira vez que via o mundo exterior depois de uma semana presa no drama, mas não sentia que voltava para casa. Não sabia a que lar devia regressar. A casa de Tiago já não era a sua, e para onde a levaria o seu pai? O carro não se dirigiu à luxuosa urbanização do seu pai, que conhecia desde criança. Em vez disso, virou para o Parque das Nações e parou no átrio de um imponente arranha-céus. Pai, onde vamos? Perguntou Sofia inquieta. Para casa, respondeu brevemente o senhor Vasconcelos, com um leve sorriso. Subiram num elevador privado diretamente para o último andar, o sexto andar. As portas do elevador abriram-se, e o que os recebeu não foi o átrio de um escritório, mas a impressionante sala de uma penthouse. As paredes eram quase todas de vidro, oferecendo uma vista de 360 graus sobre a cidade e o Tejo. O chão era de mármore importado. Os móveis eram minimalistas, mas pareciam incrivelmente caros. Meu Deus, pai, onde estamos? Sofia estava atônita. Na tua casa, na vossa casa, disse o senhor Vasconcelos. Pegou em Mateus dos braços de Sofia. O meu assistente tem estado a prepará-la desde ontem. Bem-vinda à casa, filha. Uma mulher de meia-idade de uniforme recebeu-os. Boa tarde, senhora Sofia. Sou a senhora Fátima. Sou a ama do Mateus. E esta é a senhora Joana, a sua enfermeira pessoal para o pós-parto.
Sofia estava ainda mais confusa. A ama, enfermeira pessoal. O Sr. Vasconcelos levou-a a percorrer a casa. Havia 3 quartos. O principal era maior do que todo o apartamento alugado em que tinha vivido. Havia um quarto de hóspedes e outro que tinha sido convertido no quarto de bebê mais luxuoso que alguma vez vira. O berço era de madeira maciça, havia um armário cheio de brinquedos educativos importados e roupa de bebê de marca, e um sistema de ar-condicionado com controlo de temperatura. Ana assobiou em voz baixa. Sofia, isto é uma loucura. É um palácio. Naquela noite, depois de Ana se ir embora e Mateus dormir no seu luxuoso berço, Sofia não conseguiu dormir. Ficou de pé em frente à enorme janela contemplando as luzes cintilantes da cidade. Deveria estar feliz. Estava livre, era rica, estava a salvo, mas o seu coração estava inquieto. Sentia-se pequena, sentia que acabara de se mudar de uma prisão para outra. Antes a prisão apertada de Tiago e Helena. Agora a gaiola de ouro do seu pai. Não tinha feito nada para merecer isto, era apenas a filha do seu pai. Na manhã seguinte, depois de um pequeno almoço preparado pelo chefe pessoal do seu pai, Sofia foi ao escritório do seu pai na penthouse. Pai, chamou-o em voz baixa. O Sr. Vasconcelos levantou a vista de uma pilha de papéis. Sim, filha. Precisas de alguma coisa. Não gostas da comida. Não, pai. Sofia respirou fundo. Obrigada. Obrigada por tudo, pelo Mateus, por este lugar. Não sei o que dizer. Não tens de dizer nada, disse o Sr. Vasconcelos suavemente. Tudo isto é teu por direito, que te chega com atraso. Mas eu não posso viver assim, pai, disse Sofia. A testa do Sr. Vasconcelos franziu-se. Como assim não podes viver assim? Assim a ser servida, a ser compadecida, a ser novamente um fardo para ti? Já não sou uma menina, pai, sou uma mãe. Sofia olhou o seu pai diretamente nos olhos. Não quero ser um parasita. O rosto do Sr. Vasconcelos, antes suave, endureceu. Parasita, o que queres dizer? Antes era um parasita na casa do Tiago e da Helena, embora trabalhasse. E agora sinto que sou um parasita aqui. Não quero viver da tua compaixão, disse Sofia com firmeza. Quero valer-me por mim mesma. O Sr. Vasconcelos ficou em silêncio. Olhou para a sua filha, procurou hesitação nos seus olhos. Mas o que encontrou foi a mesma centelha que ele tinha, a centelha de uma lutadora. Lentamente, um sorriso desenhou-se nos lábios do Sr. Vasconcelos. Um sorriso de genuíno orgulho. E qual é o teu plano? O coração de Sofia acelerou. Este era o momento. Quero começar o meu próprio negócio. Que negócio? Sou designer gráfica, mas também sou mãe. Começou a explicar Sofia. Pai, olha para todos estes artigos de bebê que me compraste. São luxuosos, são bons, mas devem custar uma fortuna. Nem todas as mães podem comprá-los. Quero criar a minha própria marca de artigos de bebê de qualidade premium, com um design bonito, mas a um preço razoável. Fez uma pausa e continuou. E roupa? Roupa modesta para mães. Sei o que é passar o dia todo com roupa velha. Sei o quão difícil é encontrar roupa de amamentação que seja confortável, elegante e que não seja reveladora. Quero criar uma linha de moda modesta e moderna para mães como eu. Roupa que as faça sentir bonitas e respeitadas, mesmo quando estão ocupadas a cuidar dos seus filhos. O Sr. Vasconcelos ouvia com atenção. O seu rosto não mostrava nenhuma expressão. Tenho os designs, disse Sofia com nervosismo. Tirou o tablet que o seu pai lhe tinha oferecido e abriu a pasta do seu portfólio de design. Posso, Foslu? Sei que posso. Só preciso do capital. Quando Sofia terminou, o Sr. Vasconcelos recostou-se na sua cadeira. De acordo. É um bom plano. O mercado da moda modesta e dos artigos de bebê nunca morre. Concordas, pai? Perguntou Sofia esperançosa. Claro, disse o Sr. Vasconcelos. Eu dar-te-ei o capital. Os olhos de Sofia brilharam. Mas continuou o seu pai, não como um presente. Dar-te-ei como um empréstimo empresarial. Prepara um plano de negócios adequado. Calcula os custos de produção de marketing e os lucros esperados. Apresenta-mo e, se for viável, transferirei os fundos. O rosto de Sofia, que já brilhava, iluminou-se ainda mais. Era isto que ela queria. Não um presente, não com paixão, mas um desafio, confiança. Prepararei o plano de negócios de imediato, pai, agora mesmo.
Bem, traz a Ana, fala tua gerente. É uma rapariga inteligente e leal. Dar-te-ei acesso à equipa de branding da minha empresa para te aconselharem. O senhor Vasconcelos levantou-se. Essa é a minha filha. Quase ao mesmo tempo, numa pensão junto à linha do comboio, Tiago acordou. O cheiro a esgoto e o estrondo de um comboio abalaram os seus sentidos. Helena roncava numa esteira ao seu lado. Havia apenas um velho ventilador que girava ruidosamente. Tiago pegou no seu telemóvel. Nem mensagens, nem chamadas. Abriu a aplicação do banco. Saldo restante 300 euros. Suficiente para pagar o aluguer da pensão deste mês e comida barata. Havia uma notificação de e-mail do Departamento de Recursos Humanos da sua antiga empresa. Uma carta de despedimento por justa causa. Agora, era oficialmente um desempregado com um mau historial. Tiago atirou o telemóvel sobre o colchão fino. Olhou fixamente para o teto cheio de teias de aranha. Já não tinha nada. De volta à penthouse, Sofia estava numa videochamada com Ana. Ana quer ser a diretora-geral da nossa empresa, gritou Sofia emocionada. O que, diretora-geral de que empresa acabaste de dar à luz, Sofia? Riu Ana do outro lado. Da nossa empresa, estou a falar a sério. O meu pai vai dar-nos o capital. Vamos criar a nossa marca, Sofia Apparel. Ana ficou em silêncio, e depois sorriu de orelha a orelha. Pronta para o cargo diretora. Sofia riu, desligou e olhou para Mateus, que dormia no seu luxuoso berço. Vamos começar, filho, sussurrou. Já não era a fraca Sofia, era a Sofia Vasconcelos, mãe e futura empresária. Passaram 6 meses. Para Sofia foram 6 meses de névoa, cheios de fraldas, reuniões, planos de negócio, noites em branco por causa de Mateus e noites em branco a desenhar. Para Tiago e Helena foram 6 meses de um lento declínio para o inferno. A pensão que Tiago tinha alugado com o dinheiro que lhe restava era um cubículo de 3 a 4 metros junto à linha do comboio. Não havia ar-condicionado. Uma pequena janela, ao abrir-se, deixava entrar o fedor de um esgoto entupido. As paredes de contraplacado fino deixavam ouvir cada conversa, cada discussão, cada suspiro do quarto ao lado. A cada 30 minutos, dia e noite, passava um comboio fazendo tremer todo o edifício. A que outrora fora a rainha das reuniões sociais, Helena era agora uma sombra de si mesma. As suas joias de ouro escondidas na sua cinta foram sendo vendidas uma a uma, para poderem comer. Habituada a ser servida, agora tinha de usar uma casa de banho partilhada no final do corredor e lavar a roupa à mão. Naquele dia sentou-se em frente à porta do seu quarto, junto ao esgoto mal cheiroso, e começou a esfregar a roupa suada de Tiago num balde com detergente barato. As suas mãos antes macias estavam agora ásperas e doridas. A água com sabão picava-lhe o fedor, revirava-lhe o estômago. Uma vizinha, a senhora da banca de saladas, parou. A lavar a roupa, senhora Helena, que estranho. A senhora levava-a sempre à lavandaria. O rosto de Helena corou. Só para fazer um pouco de exercício, mentiu. A vizinha riu-se. Exercício. Pois ficou com uma cara de amargurada. Olhe, a roupa de trabalho do seu marido tem de se esfregar com uma escova, não é assim? Senão a porcaria não sai. Atirou-lhe uma velha escova de lavar. Helena sentiu-se humilhada até a medula. As lágrimas caíram na água suja. Odiava isto. Odiava o cheiro. Odiava a vizinha. Odiava o Tiago e, sobretudo, odiava a Sofia e o seu pai. Num mercado abastecedor, Tiago carregava sacos de batatas. O que outrora fora um escriturário de camisa limpa, era agora um carregador com uma t-shirt velha e rasgada. O seu corpo antes cuidado estava agora magro e queimado pelo sol. Incluído na lista negra de todas as empresas, o único trabalho que conseguiu encontrar foi este. Pagavam-lhe ao dia 2 euros por cada saco que movia do caminhão para a banca. Trabalhava desde o amanhecer. As costas doíam-lhe, as suas mãos estavam cheias de bolhas. Tiago, mexe-te mais depressa. Parece mentira que com o teu tamanho demores tanto a mover um saco. Gritou-lhe o capataz. Tiago só podia sentir e apressar o passo. Ao final da tarde recebeu o seu pagamento. 75 euros em notas amarrotadas que cheiravam a peixe. Suficiente para comprar arroz e massa instantânea. Antigamente, com 75 euros, mal pagava 3 horas de estacionamento no centro comercial.
Caminhou para casa para poupar o dinheiro do autocarro. Encontrou a sua mãe sentada na escuridão. Tinham a luz cortada e só funcionava uma lâmpada de baixo consumo. Quanto trouxeste? Perguntou Helena com voz rouca. Tiago atirou as notas sobre a esteira. 75. Os olhos de Helena brilharam com desdém. Só isso, o que estiveste a fazer o dia todo com isso não nos chega nem para arroz. Chega sim, mãe, se pouparmos. Se deixares de me pedir para te comprar amaciador com cheiro a flores. Explodiu Tiago farto. Achas que é fácil ganhar dinheiro? Tenho as costas partidas e as mãos desfeitas. E tu o que fazes em casa? Senta-te e queixa-te. Lavei a roupa, gritou Helena. E aguentei as humilhações dos vizinhos. Eu, a senhora Helena, humilhada por uma vendedora de saladas. E tudo por tua culpa. Por minha culpa? Tiago soltou uma risada amarga. De quem foi a culpa, mãe? Quem foi a gananciosa? Quem disse? Esta é a tua recompensa, filho. Quem dizia que a Sofia era uma forreta estúpida? Helena ficou em silêncio. Tu, gritou Tiago apontando para ela. Se não tivesse sido tão avarenta, se tivéssemos dado a Sofia mesmo que fossem 500 euros dos 4.000, ela teria sido feliz. E nós ainda teríamos 3.500 euros por mês. Poderíamos continuar a viver confortavelmente. Mas tu querias tudo. A ganância, essa é a tua doença. Zás! Uma forte bofetada ressoou no quarto. Helena tinha lhe batido com todas as suas forças. Filho ingrato, ofegou. Culpas a tua mãe. Tudo porque és um banana. Não soubeste controlar a tua mulher. Se tivesse sido mais duro com ela desde o início, a Sofia não se teria atrevido. Tiago tocou na bochecha ardente. Algo dentro dele partiu-se. Um banana, repetiu. Tu fizeste-me assim. Eu não queria ir para a prisão e agora não tenho nada. Gritaram, insultaram-se e culparam-se mutuamente. As suas vozes misturaram-se com o estrondo do comboio. Já não havia amor entre mãe e filho. Apenas dois seres desesperados presos no karma que eles mesmos tinham criado. Cansados de lutar, calaram-se. As tripas roncavam-lhes. Tiago preparou 2 pacotes de massa instantânea numa panela velha sem ovo, sem legumes, apenas massa e o pacote de pó. Comeram em silêncio. De repente, a sua atenção centrou-se no único entretenimento do quarto, uma velha televisão de tubo de 14 polegadas, que tinham comprado por 20 euros. Davam as notícias locais com um segmento sobre jovens empreendedores. E a nossa seguinte figura inspiradora é a senhora Sofia Vasconcelos, disse a apresentadora. Tiago e Helena ficaram gelados com as colheres no ar. No ecrã apareceu o rosto de Sofia. Estava diferente. Continuava bonita, mas agora irradiava uma aura distinta. Usava uma elegante blusa e um lenço a condizer de um rosa pó. Estava de pé em frente a uma loja grande e luxuosa com um grande letreiro que dizia Sofia Apparel. Sim, obrigada. A voz de Sofia soava clara e segura na televisão. Sofia Apparel nasceu do meu sonho de oferecer roupa confortável, elegante e modesta para mães jovens. A câmara mostrou o interior da loja abarrotada de clientes da alta sociedade que se acotovelavam pela roupa e pelos artigos de bebê de primeira qualidade. E para celebrar a abertura da nossa primeira loja, continuou Sofia sorrindo para a câmara, doaremos 10% dos lucros deste mês a um orfanato. Crush Helena tinha atirado a sua taça de massa contra a velha televisão. O ecrã piscou e apagou-se. Pedaços de cerâmica e caldo de massa espalharam-se pelo chão. Descarada! Gritou Helena e sua voz superando novamente o ruído do comboio. Está a gabar-se sobre o nosso sofrimento? Ordinária! Tiago não se moveu. Ficou a olhar para o ecrã agora negro da televisão. No seu reflexo viu o seu próprio rosto, emaciado, magro, derrotado. Completamente derrotado. Passaram um ano desde aquele dia no hospital. Para quem constrói sonhos, o tempo voa. A penthouse, antes estranha, tinha se tornado um lar quente para Sofia e Mateus. Sob a tutela do Sr. Vasconcelos, um mentor de negócios rigoroso mas justo, a Sofia Apparel cresceu a um ritmo vertiginoso. O plano de negócios de Sofia tinha sido brilhante. Não vendia apenas roupa, vendia uma história, uma comunidade. Construiu uma imagem de marca que entendia as mães jovens. A qualidade era premium, mas os preços mantinham-se acessíveis para a classe média.
O resultado foi explosivo. Em um ano, a Sophia Apparel abriu lojas em 5 centros comerciais de luxo e estabeleceu uma oficina de produção que dava emprego a dezenas de costureiras locais. Hoje era um dia especial, o primeiro aniversário de Mateus e o primeiro aniversário da Sophia Apparel. Mas a celebração não teve lugar num hotel de luxo. Fiel à sua promessa, Sophia celebrou noutro lugar, um humilde mas limpo orfanato nos arredores da cidade. O pátio do orfanato estava decorado com balões. Dezenas de crianças órfãs sentaram-se ordenadamente, os seus olhos a brilhar ao verem as caixas de presentes e um enorme bolo de aniversário. Mateus, que já gatinhava, ria feliz no colo do seu avô, o Sr. Vasconcelos. Sophia subiu a um pequeno palco vestida com um simples mas elegante vestido branco da sua última coleção. O seu rosto estava sereno e radiante. "Olá a todos", disse com voz suave. "Hoje não estou aqui como a diretora da Sophia Apparel. Estou aqui como Sophia, uma mãe e uma filha." Sorriu para o seu pai. "Há um ano nasceu o meu filho Mateus. E o seu nascimento foi um novo amanhecer na minha vida. Ele ensinou-me o significado da força. Quero que o Mateus aprenda que a verdadeira felicidade não reside enquanto possuímos, mas enquanto podemos partilhar. Por isso, em agradecimento pelo seu primeiro aniversário e pelo primeiro ano da Sophia Apparel, o meu pai e eu decidimos financiar a renovação completa deste orfanato e estabelecer uma fundação para garantir as despesas de escolaridade de todas estas crianças até terminarem o ensino secundário." Um estrondoso aplauso explodiu. A diretora do orfanato, uma freira, chorava de emoção. As crianças gritavam de alegria. O Sr. Vasconcelos, com Mateus nos braços, foi quem mais forte aplaudiu. Olhou para a sua filha com os olhos marejados. Não só tinha tido sucesso, como se tinha tornado uma grande pessoa. Quando Sophia desceu do palco e pegou em Mateus o telemóvel que Ana segurava, vibrou. Ana olhou e aproximou-se de Sophia. Sophia sussurrou por entre o bulício: "Há notícias." Sophia virou-se. "Que notícias, Ana?" Ana hesitou por um momento. "Notícias sobre o karma." Sophia franziu o sobrolho. Ana mostrou-lhe o ecrã do telemóvel. Havia 2 mensagens. A primeira era da equipa legal do seu pai. Ocorreu uma detenção numa pequena empresa de entregas. Tiago N. foi detido por desvio de 2.000 euros de fundos da empresa. Encontra-se atualmente sob custódia policial. Always fácil zero. Sophia sorriu com amargura. Antes eram centenas de milhares. Agora tinha caído por 2.000 euros. Sem mais habilidades que a fraude, Tiago tinha tentado repetir o seu crime a uma escala menor e mais desajeitada, e tinham-no apanhado. Depois Ana deslizou o ecrã até a segunda mensagem recebida, minutos antes do porteiro do seu antigo prédio. "Menina." Ana ouve um alvoroço na urbanização. Uma idosa foi apanhada a roubar roupa de um estendal no Bloco C. Quando a apanharam, pôs-se a gritar como uma histérica. Era a antiga sogra da senhora Sophia, a senhora Helena. Estava emaciada e irreconhecível. A polícia levou-a. A rainha das reuniões sociais que se gabava de malas de luxo. Agora uma ladra de roupa estendida. O karma tinha chegado da forma mais irônica possível. Com a detenção de Tiago, Helena tinha perdido a sua única fonte de rendimento, por mais miserável que fosse. A fome tinha superado o seu orgulho. Sophia olhou para o ecrã do telemóvel durante um longo tempo. "Estás bem, Sophia?" perguntou Ana. Sophia respirou fundo. Não sentiu uma explosão de triunfo nem vontade de celebrar. O que sentiu foi alívio à libertação de um pesado fardo que, sem se dar conta, tinha carregado durante muito tempo. O capítulo estava finalmente encerrado pelo destino. Ela bloqueou o ecrã e devolveu o telemóvel a Ana. "Estou bem", disse. Melhor dizendo, sinto-me libertada. Virou-se. Já não havia sombras do passado no seu olhar. À sua frente, Mateus ria, estendendo as suas mãozinhas para o bolo de aniversário. O seu pai sorria-lhe. "Vamos, filha, é hora de soprar as velas", disse o Sr. Vasconcelos. Sophia assentiu, aproximou-se do seu filho, pegou-o nos braços e beijou-lhe a bochecha rechonchuda. Posicionou-se ao lado do seu pai, rodeada das risadas das crianças do orfanato. "Parabéns, meu amor", sussurrou a Mateus. Sophia fechou os olhos por um instante e fez uma oração de agradecimento. Depois,
Abriu-os, sorriu e, juntamente com Mateus, soprou a única vela do bolo. A chama apagou-se, deixando apenas a luz do seu novo amanhecer.